Então, muito boa tarde a todos e a todas. Regressamos novamente com o nosso projeto do guarda-chuva em tempos de pandemia. Estes tempos de pandemia já abrandaram mais um pouco, no entanto, ainda têm reflexos na nossa saúde mental, na nossa saúde comunitária, nas nossas vidas. E é um bocadinho neste sentido que eu e a Maria João vimos cá outra vez, falarmos um bocadinho sobre estes aspectos que se prendem com a pandemia, mas desta vez decidimos focar a temática na questão da fadiga. Bom, a fadiga é um tema que se relaciona muito com esta pandemia, porque a pessoa está cansada, está fatigada de estar em casa, fatigada de não conversar com os amigos, fatigado de não ir para o trabalho, fatigado de estar em casa e de estar... Bom, isto traduz uma sensação de cansaço. Não é? É qualquer coisa que a pessoa precisa de distender, de relaxar. Não é? O que é um paradoxo. Ou pode ser um paradoxo, porque estar em casa deveria de ser a oportunidade para nós estarmos tranquilos, assim, em paz, e poderia ter acontecido isto numa primeira fase, mas com a evolução da pandemia e com a experiência do confinamento, a pessoa começou a dizer assim, bom, esta coisa de estar em casa afinal não me dá assim tanto relaxamento como aquilo que dava inicialmente, os conflitos com os companheiros, os filhos, o animal de estimação, há uma maior irritabilidade e, portanto, isto pode surgir algum cansaço, alguma fadiga. E então é esse tema sobre a fadiga relacionada com as questões da pandemia que nós trazemos aqui hoje para todos aqueles que nos escutam, que têm visto o nosso projeto nas redes sociais, no canal de YouTube da Maria João, que eu ainda não tenho, mas em breve procurarei criar e ter um canal próprio onde vou também lançando estas reflexões, estas e outras reflexões. Em todo caso, trazemos aqui para a mesa da conversa, digamos assim, a temática da fadiga e a temática da pandemia. E, posto isto, eu acabo de servir estes dois pratos, a fadiga e a pandemia, e sirvo aqui à minha colega, a Maria João, para ela dissertar um bocadinho sobre estas coisas. Muito obrigada. Sim, acho que também é um tópico que tem sido abordado em vários sítios, não é? A fadiga, estamos todos saturados, não é? Mas esta fadiga é um bocadinho diferente daqueles tempos de maior stress que nós usualmente tínhamos, porque usualmente eram delimitados no tempo. Atualmente, não é? Há já uma exposição prolongada no tempo de várias coisas, de várias perdas, a perda da vida normal que estavas a falar, dos contactos regulares com os amigos, de voltar ao trabalho, mesmo a questão de trabalhar no escritório ou em casa, se bem que algumas pessoas podem preferir trabalhar em casa do que no escritório, mas a um dado nível há uma série de perdas, há muita coisa fora do nosso controle. E não temos propriamente uma data. Portanto, isto começou no ano passado e viemos todos para casa e fechámos-nos em casa, não é? E estivemos todos a isolar-nos, não é? Depois veio o verão, abrimos um bocadinho e depois veio o inverno, voltamos a fechar e agora vamos abrir. Portanto, dá a ideia de uma repetição de ciclos que aqui cansa bastante, não é? E, portanto, já é muito prolongado. E o que é que se pode fazer para contrariar um pouco esta questão da perda, da ansiedade, porque ao tentarmos gerir expectativas, não é? Deparamos-nos com alguma ansiedade, por exemplo, férias. O que é que são férias agora, não é? Antigamente, se calhar, íamos viajar, e se calhar agora temos que refletir o que é isso, realisticamente, como é que podemos fazê-lo de uma forma muito segura ou não, e o que é que podemos fazer de férias, não é? Portanto, acho que uma das linhas mais principais nesta altura tem sido muito o aceitar. O aceitar, o aceitar, o aceitar, o aceitar. O aceitar que não estamos disponíveis, o aceitar que o rendimento não é o mesmo, o aceitar que estamos de facto muito saturados desta situação e abraçarmos, não é? Reconhecer que já há um período que para lá daquilo que era o imaginado e depois de aceitarmos, não é? Acho que podemos dar permissão. Permissão a fazer o quê? A tomar conta de nós, portanto. A tentar perceber onde é que podemos reduzir, onde é que podemos tirar mais pausas durante o dia, não é? E programadas ao longo dos meses.
Se calhar era muito natural podermos assumir determinadas exigências para nós próprios que atualmente se calhar não fazem muito sentido, portanto fazer aqui um novo reajuste e tentar perceber o que é que podemos fazer. Porquê? Por exemplo, fazer pausas mais ao longo do dia. Há muitos estudos que dizem que, por exemplo, é focar no corpo, na respiração e na meditação e que de facto ao voltarmos o nosso foco na respiração que conseguimos, não é, distanciar-nos daquele barulho todo na cabeça, não é, daqueles pensamentos todos que correm, das pressões, dos stresses, dos pendentes, das exigências, não é, e aí temos assim momentos de pausa. Pronto, claro que com a prática prolongada da meditação melhorará a nossa resposta ao stress no geral, não é? Mas essa tem sido dos conceitos. Tomar consciência, de facto, das nossas limitações, reduzir muito os ecrãs, o tempo de ecrã e substituir por momentos, por exemplo, em atividades que possam ser o exercício físico ou conexão com a natureza ou que tenham um sentido para nós, que estejam ligados a um valor para nós. Pode ser começar um grupo online ou começar a participar num grupo online de uma atividade um hobby que a gente sempre gostou e portanto isso dá assim uma certa pausa. Pronto, e no geral tem sido muito isso, reduzir, parar, utilizar as férias como se pode, de uma forma criativa, não é? E sinceramente é isso, eu acho que passa muito por aceitar o que é que podemos controlar e normalmente é a nossa respiração, as pequenas coisas que podemos fazer ao longo do dia e acho que sim, e muita aceitação e autocompaixão. Pronto, estas são Bom, algumas das ideias. Não sei se. Claro que dormir é bom, não é? Dormir também é uma boa ideia. Não sei se o Simão gostava de acrescentar alguma coisa. bom, tu acabaste por tocar em vários aspectos, não é? Vários aspectos ou várias consequências desta questão que estamos a discutir, a fadiga. Focaste muito a questão corporal da fadiga, a questão da necessidade da respiração, portanto, a fadiga é qualquer coisa que pode estar assim no nível do pensamento, mas também assim a nível do corpo. Assim, um sentimento de irritabilidade com o próprio corpo, não é? E aí uma proposta assim de, olha, respire e deixe ao corpo, ok? A fadiga, o corpo fatigado é o corpo que não pensa, não tem consciência. Então, tomar alguma consciência corporal, aqui é uma boa indicação. A fadiga pode estar nas relações, pode estar nos pensamentos que temos sobre nós próprios, pode estar no corpo. Portanto, ela pode estar em muito lado. Né? Eu acho que tu lançaste aqui esta temática, pelo menos foi aquela que eu retive, foi a temática do corpo, e também lançaste aqui uma coisa importante, que é a questão da pandemia e do confinamento traz uma questão, ou várias questões que se relacionam com a perda. E eu gostava de lançar agora um novo desafio para esse lado, que é, tu achas que esta questão da perda se traduz em luto, em alguns casos? Até que ponto é que este luto contribui para uma certa experiência de fadiga das pessoas? Luto de quê? Porque as pessoas estão habituadas a pensar o luto apenas da perspectiva de perder alguém. E em alguns casos perdeu-se infelizmente alguém com a quantidade de mortes que tivemos com Covid. E em alguns casos o luto é efetivamente o luto pela morte de alguém. Mas noutros casos esta experiência de confinamento também traz consigo outros lutos. Eu não sei Uhum. se queres falar um bocadinho sobre Eu isto, uma vez concordo que levantaste essa contigo. questão. Sim, concordo contigo, porque foi também por isso que toquei na questão de férias, não é? Porque eventualmente férias é aquele momento em que a gente desliga de alguma forma, não é? E religa-se de outra forma e consegue regenerar as energias, não é? Mas o que acontece é, usualmente fazemos isso saindo, desconfinando, fazendo viagens, e até que ponto é que esse ideal ainda está presente nas nossas vidas? Ou vai estar assim presente durante algum tempo? Se calhar não sabemos e é algo que está fora do nosso controle para já. Se tudo correr bem, e podemos ser positivos, não é? Eu acho que podemos sempre pensar que podemos planear, mas também acho que há ali uma espécie de a perda de uma versão que tínhamos da nossa vida. E agora o redescobrir quem somos, não é? Encontramos novos momentos de aborrecimento
e de que forma é que eu posso processar esse aborrecimento e transformá-lo, não é? E de uma forma criativa. E eu acho que sim, que é reencontrar uma nova versão, não é? Com a vida que temos atualmente. Sempre possível, não é? Bem, essa questão agora deixou-me ainda mais intrigado e, portanto, daria uma nova discussão. Portanto, nós teríamos aqui, por mim, estaríamos aqui assim infinitamente a discutir, porque olha só, tu dizes que há uma perda de uma versão que fomos e uma tentativa de aceitar algo que ainda não somos, não é? Portanto, É uma isto transição. toca, é uma transição. Uhum. E aqui isto toca a temática do ser. Eu era uma pessoa muito sociável, estava todas as semanas com os meus amigos, este eu assim ficou lá atrás e agora há alguém que aparece aqui que afinal sou eu, mas o que é isto agora? Quem sou eu? A questão do luto transforma-se na questão quem sou eu? Estou Uhum. confinado em casa, quer dizer, eu que de antes acontecia aquilo, o que estás a propor é um luto, quer dizer, é um luto que passa pela definição e redefinição da pessoa. É um Uhum. bocadinho, Sim, é um descobrir bocadinho novas isso. formas de ser, sim, sim, sim. Novas formas de ser. E, portanto, isso é muito desafiante. É muito desafiante e muito instigante essa tua proposta. Portanto, nós Uhum. vamos parar à questão do luto, não na perspectiva do luto da perda objetiva de alguém, mas também Uhum. nos dirigimos a essas pessoas, evidentemente, Uhum. e aí o luto é uma realidade muito concreta, mas também estamos assim a tentar trabalhar ou, digamos assim, esticar a questão do luto para outras situações que mesmo não havendo perdas, elas podem estar lá. Quanto mais perdas de nós próprios. Uhum. Uhum. E Eu acho que acredito nisso, sim. Há uma certa saturação que advém dessa perda que não é tão visível, não é tão objetiva, como estavas a dizer. Sim. uhum, uhum, Mas sim. excelente o teu comentário. Muito obrigada. Sim, e depois também vi aqui outra tua preocupação que eu notei, esta necessidade de fazer várias pausas ao longo do dia. Portanto, há aqui também, não deixa de ser interessante, porque quando nos propõem ou quando nos determinam um confinamento assim qualquer coisa que para, que estava em movimento e que para, tu propões uma paragem, umas pequenas paragens, não é? Uhum. Uhum. É importante contrariar esta tendência, porque alguém que diz assim, olha, confine é pare, fique em casa, confine, não é? É uma paragem assim mais radical. E para esta paragem radical a tua resposta é faça paragens, mas lentas ou mais passadas no tempo, ou já Conecte-se chega àquelas... consigo, não é? Exato, exato. E portanto isso também é muito importante, porque a experiência de confinamento é uma experiência de paragem, é qualquer coisa que para, não é? Que suspende. E o que tu propões são formas alternativas a esta paragem absoluta. Pare, mas com calma. Vá parando. Não é? Vá parando. E também fica-me essa parte. Portanto, a questão do parar relaciona-se com a questão do tempo, não é? Da percepção do tempo, e também a temática do luto. Portanto, de certa forma, nós evoluímos aqui, e penso que isto é importante para sintetizarmos o vídeo, que talvez já possa ser um pouco longo. Nós começamos com a ideia de fadiga e pandemia, foi este o prato que servi para a Maria João comentar. A Maria João, entretanto, acrescentou algo à mesa do diálogo, que foi a questão da perda e do luto, e agora eu, no fim, acrescentei a temática do tempo e a necessidade de pararmos a partir daquilo que tu disseste. E, portanto, é em torno destas temáticas, assim, todas relacionadas umas com as outras, mas nem sempre perceptíveis em nós, que eu penso que temos condições para dizermos até à próxima, até ao nosso próximo episódio dos guarda-chuvas em tempos de pandemia, que será sobre uma outra temática, não a fadiga, mas outra temática relacionada com a pandemia. Não sei se tens algo a Deus, acrescentar, obrigada. Maria João. Não, ficou bem, Ok, ótimo. Obrigada, Deus, até à certo, próxima. ok. Deus, até à próxima.